Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilson do canal Corse Agora e de volta ao curso de Arduino. Vamos estar visualizando aqui os receptores, né? Através da adição de 3 LEDs. Então nessa aula a gente irá montar o circuito dos receptores com 3 LEDs. Eu já deixei montado e vou estar explicando ali por que eu montei dessa maneira, correto? Só um instantinho. Bom, aqui está o nosso circuito. Eu montei deste jeito porque geralmente a maioria das pessoas tem aí uma protoboard só. Caso você tiver mais, você entendendo o conceito, você pode estar replicando isso para outras, ok? Então, observando aqui o seguinte, a princípio a gente já tinha, né? Com o Arduino, tanto a Uno ou quanto a Nano, esse esquemático aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, eu acho que aqui já fica legal para estar explicando. Detalhe, esse módulo aqui é um módulo PIR, não sensor de movimento, porque aqui nesse simulador não tem o módulo de radiofrequência. Então, por essa razão, eu utilizei um parecido, não, porque tinha os 3 pinos aqui. Então, dá pra gente fazer a explicação ali certinho. Então, aqui na protoboard, pessoal, só para vocês entenderem, deixa eu só explicar esse detalhezinho aqui. Ó. Com essa placa, aqui embaixo, eu peguei os 5 volts e o GND e alimentei todo esse barramento aqui. Ó. Quando eu coloco um pino aqui ligado, todo esse barramento ligado, com positivo. E aqui como negativo, todo esse barramento ficou sendo negativo. E daí eu fiz a expansão desse barramento, né? Com esse jumper aqui, ó, que saiu do barramento negativo, veio para cá e todo esse barramento também ficou negativo. E aqui eu liguei o positivo da placa, 5 volts, e com este jumper repliquei aqui esse barramento, ficou todo positivo também, tá bom? Então, o que aconteceu? Nesse barramento aqui, ó, eu peguei a parte positiva e joguei lá no VIN dessa placa e o negativo joguei no GND, caso você não tiver como alimentar essa placa por aqui. A finalidade desta placa vai ser o seguinte: quando a gente pressionar o primeiro, segundo, terceiro botão, vai estar ligando o LED 1, 2 ou 3, né? Ou um LED de cada, da placa filha 1, filha 2, filha 3. E esse aqui está desligando. Então, por essa razão, precisa do transmissor. No caso do botão, é bem simples, né? A explicação. Do positivo aqui, sai um jumper desse barramento e entra em um pino aqui, desse botão. Aí o outro botão, né, para quando ser pressionado aqui, ele vai passar a energia desse pino aqui para cá. O que acontece? Eu tenho que estar, esse pino, tem que estar um resistor, no caso aqui um resistor de 10K, tá vendo aqui? 10K, eu posso estar mudando aqui, ó, a coloração dele, né? De acordo com a capacidade que eu queira que esse resistor seja, ok? Então aqui entra o que? O pino, o resistor, tá? E o pino digital, ou seja, esse jumper aqui, que ele vai para a porta 5 do Arduino ali, o pino 5, que no caso a gente configurou como a entrada, ok? E a outra parte aqui do resistor, pessoal, o que a gente faz? A sobra dele vem aqui, está ligado nesse barramento pequeno, que joga direto para o barramento negativo. Tá? Então entra positivo, do outro lado sai, passa pelo resistor e vai para o negativo. Ok? Só que a sobra aqui, ó, essa diferença, né, ficou para o pino do botão, para o resistor e para o pino 5, que é o nosso botão 4 aqui. E a mesma montagem, né, se faz para os outros pinos aqui. Então, se a gente observar ali, ó, pino 2, aí tem o pino dele, o pino do botão e o resistor. E quem atravessa o resistor joga para o negativo. O mesmo é feito para os outros botões aqui. Então, bem simples aqui, né? Entendido o circuito do transmissor, vamos ver agora dos receptores. Pessoal, aqui bem simples, né? Eu peguei aqui os 5 volts, né, e joguei lá para o barramento e o negativo aqui. Aí eu poderia estar alimentando esse módulo para cá, mas
né, já diretamente aqui. Mas como eu joguei lá, eu posso estar pegando daqui, ó. Como entrou 5 volts aqui, eu posso pegar esses 5 volts e jogar para o VCC. O GND, eu venho aqui também. Poderia estar jogando da placa, mas eu utilizei para poder fazer o jampeamento lá para o outro barramento, ok? E o pino de dados, simplesmente, né, pode ser esse aqui ou este. Ele vem aqui para o nosso pino 12, ok? E daí o que acontece? Esse módulo está pronto para recepcionar, porque ele é um receptor. Então, quando o transmissor lá mandar dados, né, daqui, vai receber aqui. Então, esse cara vai pegar o pino 13 e vai acender um LED. Então, o LED, como é que é o circuito do LED? Bem simples, né? Esse terminal aqui, observem que ele é positivo. Pessoal, é bem fácil de conhecer um LED. Qual é o terminal negativo e positivo? Observe que essa parte aqui é retinha, então a parte negativa, né, é menor. E essa parte ainda sobra uma bordinha, então positivo. Por que eu falo isso? Porque geralmente essa perna aqui do LED, se você tiver um LED em suas mãos aí, vai observar que essa parte do LED aqui, a perna dele é maior e essa é menor. Positivo e negativo. Beleza. No entanto, se você solda um LED ou corta as pernas deles ficarem iguais, e aí? Você não sabe mais identificar. Então, observa aqui, ó, esse lado menor, né, negativo. E essa parte, veja que tem uma bordinha aqui, ó. Então, essa parte é maior, positivo. É uma maneira de fazer a identificação também. Então, o que acontece? Quando eu mandar, eu vou energizar esse pino 13 aqui e através de um jumper entra aqui na protoboard alimentando esse barramento todinho aqui, ok? Então poderia colocar esse resistor aqui, aqui, tanto faz. Importante que ele tivesse em algum ponto desse barramento aqui. Então a corrente chegou aqui, atravessa o resistor para fazer a queda de tensão, né? E daí o que acontece? Entrou na parte positiva do LED. Para trafegar a corrente e dar iluminação nesse LED, eu tenho que pegar a perna negativa, jogo um jumper aqui e jogo lá para o meu barramento negativo. Olha aqui, ó, negativo que veio lá da nossa placa de Arduino, ok? Então, bem simples. Pessoal, como o positivo e o negativo é dessa primeira placa, aqui, ó, então eu peguei o pino 13 diretamente de lá. Essa outra placa tem uma pequena diferença. Observem que aqui, nesse primeiro, o negativo veio aqui, porque esse negativo e positivo é dessa placa, ok? Mas esse LED aqui, ó, o que acontece? Ele está pegando o negativo daqui. Então o que acontece? Eu peguei aqui, ó, positivo e negativo. Vim aqui e alimentei o meu módulo com o positivo e o negativo da placa ao invés de pegar daqui, tá? Então recepcionou o sinal de radiofrequência? Sim. Aí o que acontece? O pino de dados, né, novamente aqui tudo igual, 12, aqui estava 12, todas elas são iguais. E o pino 13, mesma coisa, energizou o pino 13, quero ligar o LED. Então o que acontece? Vai mandar o sinal, chegou no resistor, faz a queda de tensão, chega na parte positiva. E a parte negativa, eu poderia estar jogando aqui, mas daí não ia dar diferença de potencial com esta placa. Então por essa razão eu peguei aqui esse negativo, tá? E joguei diretamente aqui. Então um GND foi lá para a alimentação do módulo e outro foi aqui. Eu poderia simplesmente pegar daqui e vir para cá também. Tanto faz. O importante é que os negativos estivessem ligados aqui. Daria diferença de potencial desta placa e então seu LED funcionaria. Se você pegar daqui e jogar nesse barramento negativo, aí não pode ser que funcione, pode ser que não. Nos testes aqui não funcionou porque a explicação óbvia é que não dá diferença de potencial em relação à mesma placa. E a outra placa aqui, nossa terceira, positivo e negativo, alimentou os módulos aqui, VCC e o GND, e o pino de dados veio aqui no pino 12, ok? Depois o pino 13, quando recepcionar o sinal para poder acender o LED, vai pegar o pino 13, vai vir aqui, atravessa o resistor, entra no polo positivo do LED, ok? E o negativo volta lá para esse pino aqui, vem para o GND. Aí dá a diferença de potencial, ele vai recepcionar ali também. Então pessoal, observem que dá para fazer tudo numa só placa, né, caso você tenha apenas uma protoboard. Caso você tenha mais, então você pode
interpreta esse comando aqui e executa lá nas suas, faz a montagem, né? De acordo com as protoboards que você tem aí, faz o esquemático e depois a gente já consegue trabalhar. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês como é que eu montei aqui e vou mostrar que vai estar funcionando o meu projeto, ok? Até mais, fiquem com Deus.